Olá pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos tratar exclusivamente de uma pesquisa que nós resolvemos fazer em função de procurar entender melhor a mente de um colecionador. Então o vídeo dessa noite nós não vamos falar de fitas VHS especificamente e não vamos falar da coleção de VHS exclusivamente. Hoje o que nós vamos abordar é o perfil do colecionador, né? Por que existe um colecionador? O que motiva um colecionador? Para isso nós procuramos auxílio e procuramos ajuda e também um auxílio técnico em respeito a esse assunto, que é um assunto que nós não dominamos, mas encontramos auxílio de uma psicanalista e uma pedagoga. Então isso foi feito, essa pesquisa foi feita com base técnico-científico. Então o assunto de hoje é perfil de colecionadores de uma forma geral, né? Então nós procuramos, isso está inserido dentro das terapias alternativas. E é um termo, e o tema que nós vamos desenvolver aqui nesse momento, nesses pequenos minutos, vai abordar em aspectos gerais. Nós temos que considerar que o estudo ele foi elaborado em termos gerais. Claro que em tudo aquilo que falarmos aqui deve existir, certamente, existem as exceções. Porém, nós vamos tratar de forma geral para que a gente possa entender, então, o perfil dos colecionadores. Tudo bem? Então vamos lá. O objetivo dessa pesquisa é no sentido de tentar entender as motivações para que as pessoas colecionem filmes. Então essa pesquisa foi exclusivamente para filmes, né? Aí nós entramos com filmes nos diversos formatos: VHS, DVD, Blu-ray, Betamax, qualquer tipo de coleção de filmes em mídia física, né? E aí a primeira observação que já fazemos é que não se trata da síndrome de Diógenes. Por quê? Porque a síndrome de Diógenes é uma desordem caracterizada por extrema negligência, descuido do lar, retirada social, apatia, acúmulo compulsivo por coisas que não têm nenhum valor, praticamente por aquilo que é considerado lixo, ou até mesmo alguns acumulam animais. Não tem nada a ver com acumuladores. Os acumuladores eles estão identificados como a síndrome de Diógenes. Então nós vamos tratar exclusivamente do perfil do colecionador de mídia física, ok? Na área de cinema, filmes. O primeiro perfil é o colecionador, é aquele que coleciona, ele não tem um gênero específico, ele coleciona de tudo. Então este colecionador que coleciona de tudo, qual que é o perfil dele? Né? Ele tem lá vários gêneros, né, de filmes, né? Gosta de comédia, romance, drama, suspense, aventura, ação, enfim. Ele tem lá ele coleciona de tudo, ele tem um pouco, né? Qual que é o perfil então desse colecionador? Esse colecionador, o perfil dele, perfil psicológico dele, demonstra que são pessoas mais livres. São pessoas que não estão procurando compensar qualquer perca na vida. Então o perfil desse tipo de colecionador são pessoas centradas, faz o que precisa ser feito. Então são pessoas, são indivíduos que têm responsabilidade. São pessoas responsáveis,
são pessoas conscientes e têm um discernimento melhor da vida. São pessoas extremamente centradas. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil que nós vamos abordar é para aquele colecionador que gosta de filmes de ficção, né? Ele é apaixonado por ficção. Então, qual seria, então, o perfil psicológico dessas pessoas? Lembrando que nós estamos falando de assuntos gerais. Toda regra tem exceção. Então, esse segundo perfil, que são pessoas que elas gostam de filmes de ficção, elas são pessoas tidas por revolucionárias. Interessante. São pessoas tidas por revolucionárias, mas elas são extremamente estáticas. Elas não contribuem com absolutamente nada. O tempo passa, esse é o perfil psicológico. O tempo passa e esses indivíduos continuam na mesma. São apenas sonhadores. Ok? O terceiro perfil são para as pessoas, indivíduos que gostam de desenhos infantis. Né? Desenhos infantis. Existem vários tipos de desenho, mas o que foi proposto nessa pesquisa é desenhos infantis. Então, qual seria então o perfil psicológico de tais pessoas que gostam de desenhos infantis? Então, elas são pessoas que estão procurando estimular a criança interior. Que tipo de pessoas que tem qual é o perfil dessas pessoas que estão procurando estimular essa criança interior? Então, normalmente, são pessoas que tiveram traumas familiares do passado. Então, eles buscam uma compensação através desse tipo de lazer e de coleção. É um tipo de compensação para que eles sejam felizes, né? Acho que deu para entender. Então são pessoas que elas foram infelizes, tiveram traumas no passado e elas procuram nessa coleção desse gênero uma motivação para se tornarem felizes. Vamos ao quarto perfil. O quarto perfil que nós propusemos na pesquisa para pessoas que colecionam comédias. Essas comédias, tem muitas comédias interessantes, por exemplo, comédias dos anos 80, né? Curtindo a Vida Adoidado, O Clube dos Cinco, Namorada de Aluguel e por aí vai. Então, o quarto perfil para pessoas, né? A pesquisa foi feita para pessoas que colecionam, tem que ser colecionador. Tudo aqui que a gente está falando é perfil de colecionador. Então, o quarto perfil para as pessoas que colecionam comédias, não se assuste com o termo, mas a gente precisa usar esse termo. São pessoas medíocres, pessoas que vivem na média, fazem o que precisa ser feito, cumprem o seu papel. Por exemplo, são bons pais, são boas mães, são bons maridos, boas esposas. Se é um funcionário, ele é um bom funcionário, ele está na média. Essas pessoas nunca serão excelentes, tá? Eles são bons, mas não excelentes. Mas eles cumprirão o seu papel dentro da média, vão concluir e por isso são tidas por medíocres, né? Vivem na média, ok? O quinto e último perfil. O quinto e último perfil são pessoas que colecionam filmes de terror. São pessoas que colecionam filmes de terror. Que a gente percebe que o universo de colecionadores de filme de terror ele é bastante volumoso. Qual é o perfil, né? Qual é o perfil psicológico
das pessoas que colecionam filmes de terror. Normalmente são pessoas com características bem diferenciadas daquilo que nós encontramos até agora nos outros perfis. Elas são pessoas extremamente calmas e tranquilas. E essa pesquisa que nós encomendamos até me surpreendeu. São pessoas extremamente calmas e tranquilas. São pessoas que não possuem instintos agressivos, violentos de maneira alguma, né? Elas são calmas e, por serem pessoas extremamente calmas, o organismo providencia a produção de adrenalina enquanto elas estão expostas a esse tipo de conteúdo mais exagerado, mais violento, mais gore, culminando numa satisfação interior. É uma forma de compensação exatamente daquilo que elas não são. Então, se elas gostam de um filme mais violento ou mais sanguinário, não significa que elas são sanguinárias, não significa que elas são violentas. Significa que há dentro do aspecto psicológico e também estrutural, existe uma compensação, o organismo faz essa compensação, e essa compensação em todos os perfis ela se dá de maneira involuntária, você não tem aquela intenção, mas é o próprio organismo que trabalha para que haja essa compensação. Então, para aquele que coleciona o filme de terror, que é apaixonado pelo filme de terror, normalmente, regra geral, são pessoas extremamente tranquilas e não são violentas, mas quando elas assistem isso, a produção do hormônio adrenalina que está dentro dela lhes traz a satisfação, compensando esse lado que elas não são. Ok, pessoal? Então, concluindo o estudo que nós elaboramos, né? Solicitamos esse estudo, encomendamos. Concluindo, a gente faz a seguinte conclusão sobre colecionismo, né? Especialmente de filmes, fitas VHS, DVD, Blu-ray, qualquer tipo de mídia física. Tá? Os colecionadores, então, eles têm as seguintes características para a gente fechar o assunto. São 3 características principais. São os colecionadores que são visuais. Todos eles têm essa característica. Um tem mais, outro tem menos, às vezes tem os 3. E você vai identificar em você, que é colecionador, qual a característica que lhe alcança. Por exemplo, os colecionadores visuais são pessoas que precisam ver a cena acontecendo no aspecto psicológico. Esses indivíduos, eles precisam ver, eles precisam tocar nas coisas, eles precisam tê-las nas mãos, e isto estimula nelas o aprendizado, faz com que elas aprendam mais rápido, desenvolve a inteligência dessas pessoas que são chamados de colecionadores visuais. Há outros colecionadores também que eles são considerados colecionadores com a característica de sinestésicos ou sinestesia. Então são pessoas que eles não se satisfazem ouvindo. Eles precisam pegar, eles precisam tocar, eles precisam sentir, eles precisam cheirar para melhor compreender aquilo que está diante dela, né? Você já deve ter percebido que alguns colecionadores eles sentem o cheiro, né, do produto, ou da fita, ou do DVD, ou do encarte. Ele sente o cheiro, então ele é classificado como um colecionador sinestésico, né? Ele precisa tocar, sentir, enfim, dá para entender muito bem o que é um colecionador sinestésico. A outra característica de colecionador também, aí abrangendo todos os colecionadores, isso alcança todos os perfis, são os colecionadores auditivos. São pessoas que elas se identificam com os sons
com as falas dos outros. Elas têm essa necessidade. São pessoas, normalmente, serão indivíduos, colecionadores, que eles são mais lentos para falar. Então, são pessoas que falam muito pouco, mas são muito atenciosas no ouvir. Elas conseguem encontrar detalhes nas falas dos outros, das pessoas, coisa que uma pessoa comum não conseguiria. Então, quando você, esse tipo de colecionador, esse perfil, não perfil, essa característica de colecionador, ele consegue identificar as falas, ele tem essa relação mais em termos de áudio, de ouvir, de audição, né? Então, são aqueles que talvez eles gostem mais dos filmes, eles se relacionam mais com filmes dublados, porque eles gostam das vozes, há essa identificação com as vozes das pessoas. Então, os dublados seriam o caso dos colecionadores aqui no Brasil, ou pode ser no exterior também, identifica-se com a voz daquele personagem, né? Muitas pessoas dizem assim, olha, eu prefiro ouvir a voz do ator mesmo, a original, da atriz, do que uma dublagem. Ele se acostuma com o áudio, então ele tem essa característica, ele pode ser enquadrado na característica de um colecionador auditivo, né? Ele é um auditivo, ele gosta muito daquela composição da audição, tanto das vozes e dos sons. Ok? Para fecharmos, o que nós agora podemos compreender melhor, porque até então não havia uma pesquisa mais técnica e mais elaborada nesse sentido, os colecionadores são pessoas diferenciadas e inteligentes nas mais diversas formas da vida. Ok, pessoal? Contribuiu conosco a pedagoga Lucilene de Araújo e uma psicanalista do estado de São Paulo. Ok? Essas foram as nossas fontes de pesquisa para esse trabalho, para a gente poder entender um pouco essa mente do colecionador. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima.